Gente, boa tarde. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Primeiro dia do ano, tá? E eu, como precisava fazer um vídeo já dia 8 para vocês, decidi que eu preciso fazer esse vídeo já, agora, tá? Vai dar acho que 3 da tarde. E então eu vou fazer aquele primeiro título, né, do meu vídeo, que era Desmistificando os mitos, tá? E como é importante, mais um assunto talvez difícil até para mim fazer, eu tô até de óculos escuros. Eu sei que pode ser que seja um dos vídeos mais difíceis que eu tenho para fazer, tá? Mas é importante que eu faça. Por que é importante que eu faça? Porque esse vídeo, após esse vídeo, as pessoas vão entender talvez toda a minha vida, tá? Talvez toda a minha trajetória de 10 anos para cá, certo? E eu vou esclarecer vários pontos trazendo da ficção para a realidade, tá? Para a nossa realidade. Coisas que você nem imagina que existe. E que eu vivi dentro da Matrix e que você também vive, mas não sabe que vive, tá? Então, a gente tem aí vários pontos para levantar aqui, nesse vídeo. Na intenção de desmistificar os mitos, tá? O que é isso? Desmistificar os mitos. Isso quer dizer quebrar, né? Quebrar gelos, quebrar realidades, quebrar portas, abrir portas. Tudo isso desmistifica aquilo que a gente cria de bloqueio na nossa mente, tá? E isso é desmistificar um mito que há dentro da sua própria cabeça, da sua própria invenção. Você inventou um mito, então você precisa, você mesmo, quebrar esses mitos, tá? Então esse vídeo é para isso, para mim quebrar o meu próprio mito que foi criado dentro da Matrix, tá? Que pode ser real, porque eu vivi isso, eu acredito que é real, e para você pode ser só mais um simples vídeo idiota, tá? Mas para mim significa bastante. Desmistificar os meus mitos quer dizer que eu amanhã vou acordar diferente, tá? Eu vou acordar mudada. Por isso que eu precisava fazer esse vídeo hoje, no dia 1º. Então, para começar esse vídeo, eu vou tirar meu óculos, tá? Meu óculos da Matrix, né? Eu vou tirar ele, tá? E vou colocar o meu óculos novo, que eu acabei de comprar. E que tá funcionando muito bem, eu tô enxergando melhor. E ficou muito parecido com o meu outro óculos, né? Deixa eu até arrumar aqui, que ó, tava meio tortinho, viu? De óculos escuros eu não via, mas a câmera tava meio tortinha. Então, assim, meus amores, os meus amigos para esse vídeo são o binóculo, brinquei muito com ele, o, né, comunicador, né, também brinquei muito com ele dentro da Matrix, a lanterna, né, gente, na escuridão que eu estava, foi a lanterna aí que né, a lanterna eu chamo de uma luz artificial, né? Foi através dela que eu consegui me enxergar dentro da Matrix, tá? Saber quais as portas que eu tinha que abrir, quais os caminhos que eu tinha que tomar e quais as coisas que eu podia dizer e as coisas que eu não podia dizer, tá? Porque isso também acontece dentro da Matrix. Para que isso ocorra, o nosso vídeo saia da caixinha, né? Eu vou tirar, gente, o dinheirinho do saquinho. Lembra que eu tinha dito para vocês que o dinheirinho estava na caixa ainda? Não está mais, gente. Quero dizer para vocês que eu recebi o meu primeiro dia de perícia, meu primeiro mês de perícia. Sim, foi aprovado. E também eu queria dizer para vocês que a minha separação saiu. Estou divorciada oficialmente, desde o dia 19 de dezembro. Então, esses eram mitos, né, que estavam ali martelando na minha cabeça
e que eu não conseguia dar um passo à frente por causa desses mitos, né? Estar casada ainda com uma pessoa que precisava ser livre, tá? Esse era um mito que eu tinha dentro, que eu carregava dentro da Matrix, da minha ficção, tá? Outra coisa que também está dentro da Matrix, que eu vejo muita gente vivendo, não só eu, mas muita gente, é o Mickey e a Minnie, né? Eles estão ainda como mitos, né? Como hackers na Matrix, tá? Eu hoje vou tirar essa venda dos seus olhos. Inclusive, vou até colocar, tá? Vou tirar essa venda dos seus olhos e vou colocar o nosso Mickey azul, ó, o menino, aqui dentro. Quem sabe no próximo vídeo ele vai sair, né? Vou colocar ele nesse véuzinho aqui, para vocês aí que ainda vivem o seu Mickey da Matrix, tá? Então, isso é importante você saber. Ele vai ficar ali no saquinho até eu ver que você já entendeu esse vídeo que eu vou fazer hoje, tá? Então, esses são meus amigos, meus amores. E tem também o Mickey amarelinho, né? Meu filho ganhou de presente e deu para minha Luísa brincar aqui em casa, tá? Então, esse Mickey aqui é o Mickey que a gente vai seguir daqui para frente. Deixar aquele lá azulzinho no saquinho e agora nós vamos seguir esse aqui, tá? Então, é isso. Mas vamos começar o vídeo. Estava só apresentando meus amigos para vocês. Agora, para começar esse vídeo, falando sobre desmistificação dos mitos, eu sou obrigada a ler um negócio para vocês que eu fiz aqui, tá? Ó, são os exemplos que eu vou dar, certo? Do que a gente está fazendo hoje, que é dia 1º de janeiro de 2024, a gente está se fusionando com essa Matrix, né? Essa Matrix dos mitos, tá? Por isso o vídeo tem esse título. Então, eu botei uns exemplos, então, aí de mitos da Matrix, né? Da nossa Matrix interna, tá? Que é: mãe, eu sou; religião, crença, eu creio que é; ciência, eu estudo para crer; educação, eu preciso para ser; cultura, eu conheço para falar; arte, eu preciso para viver; filosofia, eu tenho para pensar, tá? Então, esses são uns símbolos, né, que eu coloquei aqui para você entender que eles são mitos. Mãe, pai, mitos criados aí pela nossa sociedade, certo? Então, para a gente desmistificar esses mitos, a gente precisa primeiro entender para que eles servem. Para que serve a mãe, a religião, a ciência, a educação, a cultura, a arte e a filosofia, né? O resto é só especulação. Porque se a gente não sabe para que serve tal coisa, para que a gente usa, né? Para que a gente usa esse título, esse mito? Então, o mito nada mais é que a gente pode chamar o mito de uma mentira, uma mentirinha inofensiva? Pode chamar de uma mentirinha inofensiva, porém, se ele se torna maior que você, ele vai acabar te engolindo. Então, é por isso que a gente precisa quebrar essas barreiras, tá? Então, vamos lá. Sobre 3 pontos, gente. 3 pontos que eu acho importantes, tá? Pra gente entender que mitos, e a gente precisa desmistificar nossos próprios mitos, porque ele atinge, tá? Ele afeta o meu lado psíquico, que é a minha mente, o meu estado psíquico. Ele atinge também o meu estado de espírito, tá? Que é o estado espiritual, que é o coração. E ele também atinge, o meu mito, o estado financeiro, que é o estado material, tá? Quando eu crio um mito, eu crio uma barreira. Eu vou citar, então, novamente aí meu estado de casamento, que eu estava casada com uma pessoa que já estava até namorando, né? Então, assim, o que a gente criou? A gente criou um mito de que era impossível fazer aquela separação, que ia dar trabalho, que ia dar problema, e que... Não, gente, não era tão simples a coisa, e a gente criou um monstro dentro de nós dois, né?
E por isso a gente já estava brigando bastante. A gente de melhores amigos já estava passando para adversários. E isso aí foi criando, então, aí uma neura, né? Tanto em mim como nele e nas pessoas que estavam ao nosso redor. Então, é isso que eu preciso trazer para vocês entenderem, que os mitos nós que criamos, tá? Os mitos. Os mártires não, né? Eu já tinha explicado isso no outro vídeo. Os mártires são aquelas pessoas que estão aí evoluindo, né? Evoluindo espiritualmente. E sofrem por causa dessa evolução, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, ali era só um exemplo, gente, os jogos, tá? Os jogos que todos gostam de jogar, né? Os meus filhos adoram esses jogos de internet, tá? E não sabem que não é inofensivo, tá? Não é inofensivo. E eu quero trazer para vocês uma experiência minha, que foi através não dos jogos, né? Que eu não jogava, nunca joguei, para não dizer o Nintendo naquela época, né? Mas quando eu comecei a ser perseguida pela escuridão dentro da Matrix, escuridão que havia nas pessoas, né? E no campo magnético ao meu redor, quando isso começou a acontecer comigo, isso foi em 2012, né? Para cá, tá? 2012 para cá que começou a acontecer isso. E ele teve um ponto inicial, né? A minha queda na Matrix. E para vocês entenderem, eu vou contar para vocês aqui como foi esse início da minha queda na Matrix, tá? Primeiro, eu comecei a fazer um curso no IFSC de inglês e espanhol, tá? E aí, eu ia, para mim entender melhor daquilo que eu estava estudando, eu fazia muita tradução musical, né? Eu gostava de saber o que as músicas traziam nas suas letras e também para mim poder aí estar entendendo o que eu estava escutando, né? E não colocar para dentro, então, aí qualquer tipo de música, qualquer tipo de letra. E aí eu descobri que dentro dessa ficção, que são como é que eu posso dizer para vocês? A indústria musical, tanto a indústria musical como a indústria de Hollywood, né? As grandes empresas de arte, existia então aí uma bolha, tá? Que ela não era perfurada por qualquer um, era uma bolha de escuridão. Imagina uma bolha de escuridão, um buraco negro, chame como você quiser, e você entrar dentro desse buraco negro, que é a própria estrutura artística e a estrutura musical, né? A tradução das músicas, o que aquilo traz pra gente de luz e o que traz de escuridão. Eu entrei nesse campo, né? Eu entrei nesse campo magnético e aí foi onde, gente, que eu comecei a cair cada vez mais, tá? Por quê? Porque a própria escuridão que existia naquele campo magnético, daquelas pessoas que viviam naquele meio, elas se sentiram ameaçadas e se sentiram... Eu acredito, né? Eu não posso provar isso, tá? Mas eu acredito que foi esse jogo que existia naquela época, que era o jogo da baleia azul, tá? Esse jogo, ele trazia aí, então, pessoas que saíam das suas bolhas de luz, iam para dentro dessa matrix, dessa neura, né, musical, iam vivendo aquela neurose ali, e algumas chegavam a se matar, tá, por causa disso. Porque há dentro dessa bolha, quando você perfura, um elemento criminoso, tá, que faz com que as pessoas se sintam, como é que eu vou dizer, perseguidas, tá? Perseguidas. E elas realmente são perseguidas, só porque o que é difícil de explicar para vocês aqui é que não é consciente isso, entende? Essa perseguição não é consciente. As pessoas perseguem umas às outras sem saber que estão perseguindo e sem ter a menor noção do perigo que é essa perseguição, tá? Então, foi nessa neura que eu entrei,
nessa Matrix que eu entrei, tá? Lá em 2012, 2013, nessa neurose. E aí foi a partir dessa neurose que eu comecei a entender que eu estava dentro do abismo, da Matrix do abismo, né? Que se chama a escuridão das sombras. Você pode chamar de inferno, porque tem gente que chama a Matrix de inferno. Tem gente que não sabe onde é o inferno, acredita que as pessoas ficam possuídas, né? Dentro de uma neura, e fica mesmo, tá? Não é que as pessoas ficam possuídas, é que elas estão vivendo numa bolha de escuridão. Logo que elas entram nessa bolha de escuridão, elas vão ser recebendo os ataques, tá? E os ataques vêm daquelas pessoas menos conscientes, tá? Pessoas conscientes não atacam umas às outras, mas as pessoas que estão ainda dentro da sua bolha inconsciente, elas vão atacar achando que aquilo ali não vai fazer mal nenhum, que vai só apenas diverti-las, né? Mas pelo contrário, ela traz suicídio, morte, a perseguição é uma coisa fora do comum, tá? Ela é fora da nossa realidade, de quem vive na luz, tá? Ela realmente traz aí o suicídio, tá? O suicídio porque a pessoa psiquicamente, né? Psiquiatricamente, ela não suporta a perseguição da escuridão, tá? E onde que ela vai, cai no abismo e é muito difícil alguém dar a mão para essa pessoa levantar porque ninguém entende, tá? Todo mundo leva o abismo da escuridão como loucura, tá? Então, para você entender que não é loucura, você precisaria viver isso, né? E conseguir se equilibrar emocionalmente para poder sair, tá? Que foi o que eu fiz. Então, dentro dessa Matrix, tá, gente? Eu tive sonhos premonitórios, eu fui até o futuro e voltei, eu fui até o passado e voltei. E eu vi pessoas lá que estavam comigo lá, tá? Então, eu tive sonho com pessoas no futuro e tive sonho com pessoas no passado, tá? Uma dessas pessoas foi o ex-namorado da minha filha, o William, né? O William Silva. Ele teve diversas vezes nos meus sonhos e eu nunca entendia por quê. E isso foi desde o primeiro momento que eu vi ele, né? E eu comentei isso com os meus filhos, eu comentei isso com a minha filha, eu comentei até com o meu próprio ex-marido, que aquela situação não era normal, né? O que eles chamam de pessoas normais se flertando, né? Não, a gente não tinha flerte, a gente não tinha namoro, a gente não tinha nada disso, mas as pessoas, elas que enxergam com os olhos da escuridão, elas romantizam tudo, né? Então, esse primeiro contato que eu tive com esse menino foi destruidor, tanto na vida dele como na minha. E as pessoas romantizaram isso, né? E eu, infelizmente, não tenho como provar que não, porque eu não posso nem falar com a pessoa, né? Então, assim, resumindo, essa pessoa, eu tentei falar algumas vezes e eu percebi que essa pessoa também estava em perigo, tá? Em perigo. Não me pergunte por que eu sentia isso, que ela estava em perigo. Porque é coisa realmente muito, muito telepática, tá? Isso que a gente vive, que eu vivi dentro da Matrix. Era totalmente telepático, tá? Eu vi ele no futuro, eu sonhei com ele no futuro e sonhei com ele no passado. E fui conversar com ele diversas vezes, esperando uma resposta dele, esperando que ele soubesse alguma coisa, que ele pudesse aí me abrir os meus olhos e me dizer o que estava acontecendo, porque eu não queria enlouquecer, né? Pelo menos eu não queria enlouquecer sem saber a verdade. A verdade foi me escondida, tá? Ele foi em volta a uma bolha, a própria humanidade voltou-se com uma bolha em cima dele, né? E a própria Matrix do abismo, que é a escuridão da corrupção que estimula, né, esses jogos da baleia azul, né, que existe, tá, gente? Não pense que isso não existe, existe. A maioria das pessoas que se suicidam pela perseguição que ocorre nesses jogos, tá? E esses jogos é assim, se você cair lá e eles descobrirem que você sequer vai
ter noção do que está acontecendo, a perseguição começa, tá? Ela sendo ou não inconsciente, ela é uma perseguição e ela é um crime, tá? Só que como ocorre no oculto e ninguém consegue saber se você está louco ou se realmente aquilo ali existe, até que prove ao contrário, eu é que não paguei para ver, né, gente? O que eu fiz? De início, tá, gente? Como eu não sabia, como o menino não me deu resposta, como eu não tive as minhas respostas através dos policiais, eu prestei queixa. Eu fiz queixa até contra o menino. O desespero era tanto que eu fiz queixa até contra o menino, porque eu não sabia mais quem que estava me perseguindo, eu já não tinha mais noção de onde vinham os ataques. Então, eu fiz queixa até contra o menino. Por quê? Porque eu queria forçá-lo a falar comigo, eu queria forçar uma situação para que, então, eu pudesse aí entender o que estava acontecendo, tá? De onde vinham esses ataques, né? Então, o que eu fiz? Chegando na delegacia, por diversas vezes que eu tinha ido desde 2013, 2014, por aí, eu não lembro bem quando foi o primeiro BO, mas desde o primeiro BO que eu fiz, eu insistia para que eles procurassem saber de onde vinham aqueles ataques, né? Como o policial, os atendentes sempre me diziam que isso era impossível saber, porque a polícia não tinha esse controle psíquico sobre as pessoas, né? Então, o que eles fizeram? Eles me deram, eles não me deram, mas eles falaram, só se a gente filmar a tua casa, uma coisa assim, eles falaram, só se botar câmera. Aí eu assim, mas é claro, bota uma câmera na minha casa, sei lá, faça alguma coisa, né? Mas tente buscar de onde vêm esses criminosos, né? Que eram de todos os lados, gente. Era tanto da internet como da vida pessoal, da vida social, né? E isso realmente estava me deixando bem maluca. Tanto é que eu já não trabalhava mais direito, eu não tinha mais uma vida social normal, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a observar esse rapaz, esse menino, né? Eu comecei a observá-lo, eu comecei a persegui-lo, eu comecei a fazer prints, agora esqueci o nome, das coisas que ele postava. Eu comecei a estudar sobre ele para poder entender se o problema estava nele, ou se o problema estava em mim, ou se o problema estava na sociedade, né? O que estava acontecendo? Porque quando eu passei a ter sonhos premonitórios com ele, eu estava vendo ele no futuro. E quando eu passei a ter sonhos com o passado com ele, eu comecei a entender um pouquinho mais de onde vinha, né? Aquele sentimento que eu sentia por ele de vidas passadas, tá? As pessoas nunca entenderam de onde surgiu isso, mas primeiramente eu queria deixar bem claro, a minha filha Juliana, ela foi namorada desse menino, e o menino foi sempre um rapaz super respeitador, então não tem um motivo, né, para que a gente desconfie de que o rapaz era o culpado de toda essa situação que aconteceu comigo. Não, o rapaz não passava de uma pessoa que estava ali no meu caminho, né, para que eu, então, compreendesse todos esses sinais que estavam acontecendo comigo, tá? Então, ele foi uma pedra no meu caminho para que eu tropeçasse, caísse e entendesse o que estava acontecendo comigo. Esse era um dos sinais que eu percebi só bem depois, tá? Eu percebi esse sinal após a morte da minha mãe, em 2016, que eu comecei a entender que eu estava dentro de uma profecia bíblica e que o rapaz fazia parte, tá? Até aí foi um rebuliço só. De 2013 a 2015, antes da morte da minha mãe, foram só BOs, reclamações, eu tentando entender o que estava acontecendo, o rapaz sendo culpado por tudo, tá? E ele aí indignado, e eu também, e a minha família também, todo mundo indignado com o rapaz, tá? Mas que na verdade o rapaz era inocente, certo? O rapaz não tinha nada a ver com a situação. E eu vou ler um pouquinho, um pedacinho, tá? Para vocês aqui desse jogo, tá? Desse jogo que envolve aí as pessoas da arte e da cultura
e da indústria musical, tá? E que a indústria musical é culpada? Não, gente. Não tem culpa. Eu estou questionando aqui entidades sombrias, tá? Eu não estou questionando grandes produções de eventos, não. Eu estou falando aqui de entidades sombrias que vivem no oculto, dentro do campo magnético da cultura, da arte e também aí da indústria de Hollywood e a indústria musical, tá? É só para vocês entenderem que isso existe, tá? E existe e é um jogo, tá? Assim como o Round Six, que você vê ali a morte, né? Se a pessoa não vai adiante, ela morre. É igual, tá? Esse jogo da baleia azul é igual o Round Six. Só que a diferença é que o Round Six a gente consegue entender que está ali dentro do jogo e que o jogo acontece e que você escolhe estar ali. Na baleia azul, não. Que a baleia azul, digamos que o Round Six é uma segunda temporada da baleia azul, tá? Vamos entender assim. A nossa Matrix anterior, a gente pode chamar de baleia azul. O que acontecia? As pessoas entravam, caíam dentro da Matrix e não sabiam que estavam dentro da Matrix. Aliás, ninguém nem sabia que existia Matrix, né? A gente achava que tudo isso era uma ficção. Porém, não é, tá? E eu vou ler um pedacinho para vocês aqui e mostrar para vocês que há dentro da indústria musical, dentro da indústria do cinema e dentro de todas as instituições existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas mal intencionadas, pedófilos, corruptos, assassinos, vilões, mocinhos, e você não pode botar todo mundo num mesmo saco, tá? Então, para você entender que você não pode botar todo mundo no mesmo saco, eu vou ler um pedacinho disso aqui para você entender que isso existe. Então, vamos lá. O jogo envolve uma série de tarefas dadas pelos curadores. Curadores devem ser criadores, né, gente? Criadores de jogos. Que os jogadores deverão completar, normalmente uma tarefa por dia, algumas das quais envolvem automutilação. Algumas tarefas poderão ser dadas com antecedência e outras poderão ser repassadas pelos curadores no dia, sendo a última tarefa o suicídio, tá? Gente, a gente tá falando de metáfora, tá? Eu não tô dizendo que existe alguém que usa isso aqui como uma indústria, tá? Eu não tô falando disso. Entenda que isso aqui é uma metáfora do que é esse jogo, tá? E não que ele existe e que temos que ir lá prender os bandidos. Não, você tem que ter consciência que isso existe. Você tendo consciência que isso existe, você não vai cair numa arapuca dessa, certo? Então lá, o jogo refere-se a um fenômeno surgido na rede social russa, ligado ao aumento de suicídios de adolescentes. Acredita-se que o jogo esteja relacionado com mais de 100 casos de suicídio pelo mundo, havendo fatos de feridas auto-infligidas compartilhadas em redes sociais juntamente com as hashtags dos jogos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que pessoas estão compartilhando a perseguição mental umas com as outras sem saber que estão perseguindo, tá? É mais ou menos isso, metaforicamente falando. Você está perseguindo seu colega e não sabe que está perseguindo. Por quê? Porque você está inconsciente. A sua mente está adormecida, tá? Enquanto o jogo supostamente já tenha deixado vítimas, ele forneceu foragem para vários teóricos da conspiração, alguns dos quais afirmam que é uma campanha organizada, dirigida por ucranianos num jogo organizado por terroristas, tá? Como funciona? O jogo é organizado e baseado na relação entre os desafiantes, também chamados de jogadores ou participantes. Você joga sem saber, gente, tá? Sem saber que faz parte do jogo. E os curadores ou chamados de administradores, acredita-se que o criador desse jogo seja o russo Philip Buderkin, que aliciava jovens e adolescentes
para tais grupos de suicídio desde 2013. Preso na Rússia, e ele dizia que ele fazia isso para uma limpeza na sociedade, né? Não vou dizer que não seja apenas o culpado, tá? Desses jogos mortais que existem na mente humana, tá? O próprio psiquiatra é um deles, tá? Não tô falando de todos, mas eu tô dizendo que quando você é um psiquiatra e você dá remédio e sugere que a pessoa tenha uma doença sem autoanalisá-la, sem fazer umas consultas preventivas, né? De que realmente essa pessoa está doente, você também faz parte desses assassinos, tá? O que você tem que entender é isso, é uma metáfora. Esse jogo é uma metáfora. Por isso que eu digo que é um mito. O jogo Baleia Azul, assim como o Round Six, ele acontece na ficção. Ele é um jogo mental. Assim como todos os jogos que os meus filhos jogam, é um jogo mental. Se você entende que é um jogo mental, você vai tomar suas providências para não ficar doente, tá? Porque assim como o vício, droga, cigarro, bebida, remédios, metaforicamente falando, tudo isso faz parte desse jogo mental, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, é um mito as doenças? Pode ser. Pode ser que seja um mito. Também as doenças, tá? Porque a gente enfia na cabeça que tem. A gente diz, eu tenho essa doença, eu sou neurótica e eu vou ser neurótica. Porque eu já disse para mim que eu sou neurótica. Então, eu serei neurótica, certo? Então, tudo faz parte de uma metáfora. E aí, para a gente desmistificar isso, a gente precisa entender que tudo isso é um mito, tá? Você entendeu que tudo isso é um mito, você não vai fazer bullying com o seu colega, porque você já está consciente que isso é qualquer coisa que você fale fora da normalidade, que ofenda o outro, é bullying, tá? É bullying. É jogos mentais. E aí tá. Vamos encerrar esse assunto aqui dos jogos mentais. Vocês já entenderam, né? Acho que eu não preciso me alongar nisso. Diante disso, gente, sou obrigada a dizer para vocês, então, passando daquela linha que eu descobri tudo sobre o passado, o presente e o futuro, sobre o rapaz, sobre mim e sobre a minha família, e sobre o meu próprio filho, tá? Até então eu estava perseguindo o rapaz por achar que ele fazia parte do meu futuro, que hoje quem faz parte é o meu filho, tá? Então, você vê como a gente não tem a menor noção de que está perseguindo alguém, né? Eu estava perseguindo o rapaz porque acreditava que ele fazia parte, então, dessa visão que eu estava tendo do futuro, tá? E eu fui descobrir essa visão, então, desse futuro que eu imaginava que era para ele, no meu filho agora em abril desse ano, tá? Que abril de 2023. Aí eu fui descobrir então que esse futuro que eu tanto buscava no rapaz era a unidade minha com meu filho, tá? Claro, com todos os meus filhos, né? Mas principalmente com o meu filho Lucas, tá? Eu tenho uma unidade com ele e eu não vou falar sobre isso, que eu choro e não quero chorar. É isso, gente, tá? Então, eu precisava fazer esse vídeo para vocês hoje, desmistificando os mitos e trazer para vocês a inocência do rapaz que eu persegui por muito tempo, né? Tentei falar com ele várias vezes, mas a humanidade, ela romantizou tanto o nosso encontro que acredito eu que elas acharam que a gente ia se casar, né? Ou fugir juntos, tá? Mas não era nada disso, a gente tinha um trabalho, inclusive, eu tenho que falar isso para vocês, tá? Depois, né? Depois de 2016, eu descobri que o rapaz, eu implorei a ajuda do rapaz, tá? Eu não posso dizer para vocês de que maneira eu fiz isso, porque foram tantas procuras pelo rapaz, tantas vezes que eu liguei para ele, tantas vezes que eu tentei falar com ele, tantas vezes que eu tentei entender ele, que eu entendi
eu entendi que os russos, né, estavam então aí buscando entender o que estava acontecendo comigo, tá? E aí então a inteligência brasileira, né, de parceria aí com a inteligência russa, tá? A gente conseguiu desvendar todos esses mistérios, né? Eu, através das minhas